Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Vou apresentar aqui mais um exercício, de como fazer um nariz. Comecei fazendo uma linha vertical, uma horizontal. Um lápis pode ser um lápis mais duro inicialmente, tipo um HB, por exemplo, ou um 2B no máximo. Eu penso nessas duas asas do nariz, essas duas bordas das narinas, pensando em abre parênteses e fecha parênteses, né? São duas curvas. E comparo a simetria. Medindo com a ponta da unha até a ponta do lápis, eu comparo se as duas partes, né? A partir de um centro estão iguais. A partir do momento que eu começo a fazer o desenho, eu faço ele bem leve, porque se precisar eu vou corrigindo, eu tenho facilidade para poder apagar. Então eu não pressiono demais, né? Sempre com pouca força à medida que eu vou desenhando, né? Aqui eu penso em círculos, na estrutura do nariz de frente. Seriam como se fossem 3 círculos. É um círculo central e quase que 2 semicírculos meio que laterais, né? O nariz tem poucas linhas, principalmente nessa região na parte superior. Ela é mais por forma-sombra, ela é mais por contrastes de tons de cinza que vai definir essas áreas, né? E desenhar um pouco também a parte de abaixo, logo o espaço entre o nariz e a boca aqui, que forma o arco do cupido, com a parte superior da boca. Mais uma vez, ressaltando, sempre claro esses pontos. E aí eu faço um esboço inicial, um sombreado inicial dessa parte inferior. Toda essa parte baixa ela vai estar na sombra, considerando que a luz vem, né, do alto. Então, com esse mesmo lápis B, eu ainda continuo fazendo essa marcação dessas sombras. E já vem fazendo os pontos médios, que mostra aquela separação da parte central do nariz com as narinas, né? E isso já foi insinuando aquelas cartilagens que tem por baixo da pele. Buscando fazer assim, sempre com bastante leveza, eu pego na pontinha do lápis, né? Contrária à ponta. As linhas da proporção, aquela linha central, eu venho apagando agora. Eu utilizo essa borracha que eu estou usando, é aquela borracha Sleeve Minier da Faber-Castell, uma borracha boa em formato de cunha, que me permite apagar sem pressionar muita força e ela é muito boa para isso. Já com o lápis macio, né, já vem com o lápis 3B. Pode ser o 4, o 5B também, precisa ser um lápis bem macio. Que aí eu já faço esses dois escuros, né, que tem nas narinas. Agora um ponto importante da narina. O que eu vejo às vezes, a maioria dos casos, o aluno preenche ela completamente preta, né, ela, uma manchona. Então, é interessante lembrar que ela é uma sombra que está em degradê, então ela precisa ficar muito escura e fazer um pequeno degradê. Eu posso até trocar para um lápis. Aqui inicialmente eu comecei, na verdade, com o lápis 6B. E aí com o 3B eu faço uma pequena transição. Porque isso faz com que aquela ideia de túnel, aquela ideia de profundidade, né? E aí já faço um pouquinho da sombra projetada da narina na parte inferior. Então essa demarcação já define um pouco a borda da narina. Bom, esses são os primeiros valores, são os mais escuros. Eu sempre, né, como já tem percebido em outros vídeos que eu coloquei por aqui, eu sempre começo com esses valores mais escuros para servir de referência para os demais tons. E agora eu venho fazendo o sombreado, mas deixando aquela luz refletida. É muito comum, praticamente todos os narizes, né, alguma outra exceção que não acontece isso, mas sempre vai ter essa luz refletida, que é aquele pequeno filete de quase luz, não chega a ser uma luz intensa, entre duas sombras, né? Isso faz com que o aspecto arredondado do nariz fique mais natural, mais realista. A parte superior, aqui é um nariz de valor alto, ou seja, um nariz claro. Então eu já faço a troca do lápis. Importante ficar atento na troca do lápis.
Porque se eu quero um valor muito mais claro, já é mais interessante eu usar um lápis de graduação mais macia, um lápis mais que eu vou sombrear e ele não vai ficar tão escuro assim. E esse lápis que eu estou utilizando é o HB, né? Nem muito escuro e nem também o mais duro, que vai até no 9H, né? Essas áreas claras, é importante focar que se você passar da quantidade, vai dar, assim, em termos de sombrear, vai ter dificuldades depois para clarear, porque vai ter que passar a borracha, pode danificar um pouco o papel, ou a borracha às vezes funciona como esfuminho. Então a dica que eu dou nessa parte é: avance aos poucos, não coloque muita força de uma vez, né? À medida que você repete bastante o exercício, com certeza você vai já saber qual a força ideal e já vai poder ser mais assertivo. Mas por enquanto, buscar sempre essa graduação, essa transição mais suave e aos poucos dos valores. Começa a lateral do nariz, né? Que eu fiz essa medição no modelo. Então, para me ter mais ou menos uma referência, a largura, toda a largura da lateral do nariz, eu comparo, ela é do brilho até naquela parte onde faz a curva, né? Onde seria ali o começo da mudança ali da direção, né? Onde começaria ali o osso da glabela, é aquela parte que faz aquela curva, né? Não sei bem agora se é realmente esse o nome, mas é uma que representa essa curva, né? Que o nariz segue reto não, segue um valor mais claro e depois ele muda de valor. E isso é devido ao volume que o nariz apresenta, até mesmo a idade do nariz da pessoa que está sendo feito também, né? Por exemplo, crianças têm o nariz bem mais curto em relação ao seu comprimento comparado a adultos. Bom, e ainda com lápis B, eu volto fazendo essa aplicação de sombreado a fim de progredir, avançar um pouco mais nos valores médios, saindo da sombra em direção à luz, né? Todos os desenhos que eu faço, eu sempre falo isso, é importante frisar essa parte. O lápis tem que estar bem apontado, é interessante, principalmente nos lápis mais claros. Ter um lápis apontado com estilete, porque ele fica com a ponta bem comprida, né? E aí, para muito mais claros, agora eu já faço a utilização do lápis 3H. E você pode observar que eu pego bem na pontinha do lápis, né? Assim, contrária à ponta, bem no final, quer dizer, do lápis. Estou pegando bem no final do lápis e deixando ele bem inclinado, ele quase na horizontal em relação à folha. Com isso, eu tenho bastante controle em relação à força, né? Na verdade, eu não estou pondo praticamente a força da minha mão pressionando o lápis, é quase que o peso do próprio lápis passando na folha. E agora o esfuminho. Com o esfuminho eu consigo, um esfuminho intermediário, né? Acho que o número 3, eu venho encostando e levantando. Porque aí no começo ele fica escuro e no final do traço ele fica claro, bem semelhante à forma de se usar o lápis também. A forma de se usar o esfuminho, ela não pode ser aleatória. Ela tem que ter uma direção específica e tem que ter aquele movimento saído do papel. Às vezes eu trabalho com movimentos circulares, né? Aquele ensinamento lá do colegial, né? Que os professores ensinavam pra gente colorir fazendo bolinhas. Mas no geral eu trabalho sempre encostando e levantando. Porque aí onde eu encosto fica um pouco mais escuro e naquele traço final onde eu vou levantar o lápis, onde eu vou levantar o esfuminho, ele vai ficar mais claro. E sempre esse papel de apoio, além de que eu estou usando aqui para fazer o desenho, além dele servir para mim não encostar a minha mão sobre a parte desenhada, pois pode sujar, não só sujar a mão, mas chegar a estragar o desenho,
eu utilizo essa folha de apoio também para ir tirando o excesso de sujeira do esfuminho. E se liga na forma, né? Se eu tenho formas arredondadas, eu tenho que trabalhar com esfuminho com traços arredondados também, né? Não posso ser muito um mesmo ritmo, né? Cada plano, cada direção daquele desenho do nariz vai indicar para qual lado que eu vou ter que esfumar no momento de realizar esse desenho, de realizar esse sombreado. Pegando bem próximo da ponta à medida que eu quero mais escuro e pegando longe da ponta onde eu não quero tão escuro assim, né? Nas áreas mais claras eu já utilizo esse guardanapo ou um papel toalha, também no sentido da forma, arredondando, encostando e levantando, né, esse guardanapo suavemente. Aí com isso toda aquela área sombreada fica mais homogênea. Isso não tem uma forma de eu orientar, isso é uma questão da observação. Você vai observando o modelo e vai identificando o que está acontecendo. Se você estiver passando e não estiver acontecendo nada, é sinal que tem que forçar um pouco mais, né, essa pressão na hora de passar. Se você estiver pressionando demais, né, e estiver começando a escurecer demais, é sinal que você tem que suavizar um pouco a força, né? Com a borracha eu já abro alguns pontos de luz e depois com os lápis eu volto formando um pouco alguns detalhes, né? Corrigindo algumas coisas. Por exemplo, considerando a simetria, esse sombreado pode ser mais fechado um pouco e assim por diante. Às vezes diminuir alguma coisa ou aumentar alguma parte, arredondando um pouco uma parte em relação à outra. E tudo com muita suavidade, né? Todos esses retoques agora eu estou utilizando esse lápis HB porque ele não, né, ele me permite fazer esses tons intermediários, esses valores cinzas saindo do escuro e indo para o claro, com mais controle, né? E lembrando, ponta bem fina, pois eu preciso ter bastante precisão. Em alguns casos, a pessoa tiver preferência por uma lapiseira, por exemplo, também é bem-vinda. Essa questão do material, de qual utilizar, isso é algo bem pessoal. Se de repente para uma pessoa tem mais facilidade com um ou outro material, peso de alguma lapiseira em relação a outra, então tudo isso são detalhes secundários. Acho que o detalhe primário, a importância primária, está mais focada nas formas e em todos os valores, né? Um outro passo que é, assim, às vezes eu fico sendo repetitivo, mas é necessário falar porque é o problema número 1 quando eu falo em relação ao sombreado. Tomar cuidado com o retrabalho. Retrabalho é algo que poderia ter sido evitado, que a gente tem que refazer. Por exemplo, escurecer demais alguma parte, depois ter que voltar clareando. Então, isso é retrabalho. Busque sempre eliminar o retrabalho, pois isso vai fazer com que o tempo de execução do trabalho fique mais rápido, né? Fique menor. Assim. Você vai gastar menos tempo para fazer o mesmo desenho. Bom, se o esfuminho estiver muito fino, a gente já observa isso. Ó. Se eu uso o esfuminho muito fino e ele começa a meio que entortar, é porque não está sendo muito indicado. Aí já o utilizam um pouco maior. Aqui, para esse tamanho de nariz, eu acho que esse esfuminho intermediário, o número 3, ele atende bem. E sempre, ó, quando eu estou esfumando na parte escura, vou sair da parte escura e esfumar alguma coisa na parte clara, eu preciso ir lá no papel de apoio limpar esse excesso daquela sujeira que fica, daquele grafite que fica no esfuminho. Com a borracha eu volto, retocando, clareando alguns pontos. O acabamento é assim, a gente pode usar todos os materiais de novo, né, que perceber necessário para poder fazer os ajustes que cabem que são necessários em cada parte, né, em cada forma. Bom, aí vai fechando o desenho, né? Agora no mais
ajustar um pouco mais à medida que perceber, né, alguma coisa que precisa. Todos os materiais podem ser utilizados novamente. A questão do nariz, volta a focar, e agora eu vou até usar um exemplo aqui. É importante pensar que a base, a parte mais baixa do nariz, ela está toda na sombra. Então, se eu colocar um papel por cima, a gente observa isso. Então, um erro comum que eu percebo é ver tons claros, ver cinzas muito claras nessa parte. Então, eles aparentam ser claros, mas não são. Então, fique ligado nesse ponto. Mas é isso. Muito obrigado por acompanhar até o final. Espero aí aguardar vocês nos próximos exercícios. Acompanhe lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver esses exercícios. E até o próximo vídeo.